Nós vamos agora ver o que diz a polícia após o corpo do Tiago ter sido encontrado no começo da tarde desta sexta-feira. Acompanhe conosco. O local é um local escuro, né? Não é um local adequado para fazer um piquenique naquele horário, mas isso o inquérito vai apurar depois. Se houver algum tipo de negligência por parte da mãe do padrasto, o inquérito irá apontar. Nesse momento eu prefiro aguardar agora o laudo de necropsia para confirmar a causa da morte, se a causa da morte foi realmente por afogamento. Algum vestígio no corpo de algum ferimento, algo que dá para saber se foi pela queda ou algum tipo de agressão? Não, o corpo está já no estado gasoso, né? Tipo, na verdade, com inchado, né? Devido à questão da putrefação do corpo. É um dos motivos até que o corpo estava na superfície e vai precisar de realmente um laudo de necropsia para confirmar a causa da morte. Numa análise preliminar, você não consegue analisar se há algum tipo de lesão no corpo. Então, precisa realmente de necropsia. Até pelo tempo na água, né, doutor? Pelos ferimentos ali na pele, na queda também, talvez? Pelo tempo, talvez, pode ser que a necropsia não consiga apontar isso se for uma coisa superficial. Se for uma coisa mais profunda no corpo, vai ser possível, mas pelo superficial não, porque o corpo desceu a correnteza e natural que o corpo fosse, infelizmente, se chocando com alguns galhos, algumas pedras. Isso. A polícia não estuda a possibilidade dessa criança ter sido jogada, né? Olha, todas as possibilidades são analisadas, mas essa, por enquanto, é uma das possibilidades, mas não é a principal. A principal é que a criança estava no carro, né, como foi dito pela mãe e pelo padrasto. Eles saíram para pegar alguns objetos de narguilha que eles haviam esquecido, confirmado, e quando voltou, entrou no carro e não perceberam que a criança teria saído do veículo. E só quando perceberam que a criança estava quieta, foram olhar no banco de trás, achando que a criança estava dormindo e viram que a criança não estava. Aí voltaram para o parque. Nós trabalhamos nesse momento, tá, com todas as possibilidades. Essa possibilidade que você aventa, que se a criança for jogada, é claro, é uma possibilidade, mas não é a principal. A principal é que pode ter havido um descuido por parte da mãe do padrasto e a criança, por ser um local escuro, a criança tenha caído no rio. O resultado agora aguardado é saber se há água no pulmão, se ele morreu afogado ou se já estava sem vida quando caiu na água. Exatamente, a necropsia tem condições de apontar se a criança, quando caiu no rio, estava com vida, né? Vai ser analisado o pulmão da criança, vai ser analisado se tinha alguma outra lesão no corpo, ou mesmo até alguma situação clínica da criança que possa ser apurada através da necropsia. Quanto tempo demora esse exame, doutor? Acredito que eles têm um prazo de 10 dias para fornecer, mas acredito que amanhã ou depois, no sábado ou no domingo, fique pronto esse exame. O senhor vai continuar ouvindo pessoas? Se for necessário, sim. Semana que vem só? Se houver necessidade, nós podemos ouvir no final de semana, mas só se for uma coisa urgente. Bem, me chama a atenção do delegado falar tudo no condicional. Pode. O delegado muito cauteloso. Volto a repetir, acredito muito no que disse a mãe e no que disse o padrasto. Mas eu sou cético, eu prefiro esperar o término das investigações para que se chegue à real conclusão se não entrou uma outra pessoa no meio do caminho para fazer maldade com essa criança, né? Eu acredito na mãe e no padrasto. Espero não me decepcionar, tudo indica que não nos decepcionaríamos. Mas o delegado fala muito no condicional, ou seja, é uma linha muito forte a convicção dele, mas ele fala no condicional, portanto, não está batido o martelo por parte da polícia. E ele fala até da possibilidade de depoimento se algo urgente acontecer no fim de semana. Ora, Percival, o que de urgente pode acontecer se realmente estamos tratando de um caso de negligência, de acidente e com o corpo já encontrado? O que pode ter de urgente no fim de semana, Perci? Exatamente por isso, Abate, que ele está tomando os cuidados. Quando ele usa essa expressão, pode, em todos os momentos, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, ele prefere falar em circunstâncias condicionais do que ser taxativo, trocando o pode por trocando o pode por está comprovado, trocando pode por não há dúvida nenhuma. Então, esse é um detalhe porque pode, eventualmente, surgir alguma coisa ainda a ser apurada. Aliás, a possibilidade de algo urgente acontecer nesse fim de semana quer dizer o seguinte, Abate, pode ser, em tese, pode acontecer, por isso ele usa muito o pode acontecer que surja um fato novo.
um fato novo, uma descoberta nova, uma pessoa nova, uma testemunha nova, um fator determinante novo, até mesmo uma prova nova. Por isso ele deixa o leque em aberto. A leque em aberto para, como você diz, bater o martelo sem a dúvida, sem que haja dúvida nenhuma. Aí sim ele tem condições de trocar o pode por é. O pode por tenho certeza que. O pode por. Foi isso que aconteceu. Bate. Agora que eu vi aqui, a CESF, que foi dito pelo advogado agora há pouco, é a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina, é o órgão responsável pela prestação de serviço à população. Percival de Souza, o corpo encontrado agora no começo da tarde. A documentação já liberada. Quando nós falamos de documentação liberada, é que a parte burocrática cartorial, ou seja, atestado de óbito, tudo já está feito, tudo já está liberado para o enterro? Percy, não me ouviu? Ele estava com... Sim. Me ouviu? Você conseguiu me ouvir? Estou ouvindo. Eu sei. Por esse motivo, está tudo liberado. Aliás, por esse motivo, o próprio Instituto Médico Legal toma cautela. Para a elaboração do laudo, para o exame do corpo, no caso do Tiaguinho, são 2 médicos legistas que participam da necrópsia. 2. E os 2 fazem não só o exame do corpinho do Tiago, como fazem a descrição do que aconteceu. Ou seja, eles examinam o corpo, verificam se há algo interno. Por exemplo, se ele tivesse sofrido algum tipo de agressão, provavelmente haveria uma hemorragia interna, fato que não foi constatado. Então, a parte burocrática é essa aí. O laudo necroscópico é imprescindível. Foi realizado. 2 médicos têm a mesma impressão, têm a mesma opinião, fizeram a mesma constatação. Então, essa parte indispensável em todo o inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias de uma morte, tudo isso foram necessidades preenchidas. Ou seja, Tiaguinho teria sido morto ou foi acidentalmente? Foi um acidente, consequência de uma diligência, ou foi algo provocado? Houve alguma perfuração? Não. Houve algum tipo de asfixia? Não. Então, estão preenchidas as respostas para todas as perguntas, Bate.